Meus irmãos, mais uma vez eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus. Alegre estamos em poder estar mais uma vez aqui, rever o pastor Adiel, sua família e a igreja que aqui fervorosamente, alegremente se reúne para glorificar o nome de Jesus Cristo. Essa feita, trazemos a saudação do nosso presidente, que por motivo de força maior não pôde estar, congratulando convosco nesse 46º aniversário do templo da igreja aqui de Vila Caiuba. Amém? Para tanto, vamos à leitura da palavra do Senhor, de 1 Samuel, capítulo de número 7 e o versículo de número 12. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Pode repetir a última parte comigo? 1, 2... Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, quando nós nos reunimos, principalmente numa data como essa, festiva de comemoração, por um grande feito que Deus realizara no meio dos irmãos. Como minha esposa disse, eu estive um pouquinho antes, ainda quando era um salãozinho bem pequeno, e a gente chegou a participar aqui, juntamente com aqueles irmãos daquela época, que eu não me lembro de muitos, o único que eu lembro da época era o irmão Osmar, pastor, hoje pastor, e o Nelsinho, que era muito amigo da gente, e cantava por lá, por Franco da Rocha, enfim. Mas o certo é que Deus marcou esse lugar. Deus edificou um templo. Deus já realizou muitos milagres aqui. Muita gente já passara por aqui e já foram para outros estados, talvez até outros países, outras igrejas, enfim, e que estivesse aqui, 2 templos desse não comportaria. O certo é. E quando eu me refiro a isso, eu também me refiro ao que a Bíblia diz que Deus recolhe no seu odre as lágrimas da igreja. Aí eu fico na dúvida, se é um odre para cada pessoa, ou se é um odre só com todas as lágrimas. Aí a Bíblia também não define. Mas é muito fácil que quando chegarmos ao céu, essas dúvidas, todas elas, serão dirimidas, serão esclarecidas e nós não estaremos mais em dúvida. E o certo é que aí a Bíblia vai dizer que o próprio Deus, Ele vai saber, Ele sabe de quem é quem a lágrima, e a Bíblia diz que Ele vai enxugar dos olhos todas as lágrimas. Aí, para implementar isso que estou dizendo, é que se todas as lágrimas que já foram derramadas nesse templo, se elas não tivessem sido recolhidas e pudessem estar conservadas aqui em água, possivelmente haveria aqui nesse templo uma inundação, que nós precisaríamos de algo inflável para poder entrar aqui. Mas o certo é que nenhuma lágrima dessa que fora derramada aqui, nesse período de 46 anos,
nenhuma delas está no esquecimento, todas elas estão em memória diante de Deus, aleluia, e Ele sabe e soube o significado de cada uma delas. Então nessa noite o texto aqui é bem claro que diz que até aqui o Senhor nos ajudou. Mas para que possamos entender um pouco o que a Bíblia está dizendo a esse respeito, para ficar mais claro a nossa mente e o nosso coração possa estar um pouco mais fortalecido e a nossa vida um pouco mais edificada na palavra do Senhor, nós precisamos nos reportar a um período da história, aleluia, sendo que esse livro é um livro histórico. Esse período é um período meio que transitório, porque ele está praticamente saindo de um período chamado o período dos juízes, e está para adentrar num período chamado período monárquico, pois a nação de Israel, o povo de Deus, que Deus havia escolhido, eles estavam um tanto cansados de ser orientado, direcionado por Deus, por intermédio do juiz e por intermédio do profeta. Então eles estavam olhando para as outras nações e estavam querendo um rei, para que esse rei pudesse governar, liderar as batalhas, liderar as guerras e pudesse representá-los diante das outras nações. E isso estava causando no coração do povo uma divisão. Por isso Jesus vai dizer em Mateus 5, bem-aventurados limpos de coração, ou seja, bem-aventurado aqueles que não têm um coração dividido, mas que têm um coração inteiro, total, diante do seu Deus. E com isso, meus irmãos, a liderança daquele período estava sentindo que eram celebridades, pois a Bíblia diz que Ofni e Finéias, filhos de Eli, a Bíblia vai dizer que eles cometiam tais atrocidades, a ponto de atrair as moças da época para irem à porta do templo, poder pegar na mão deles como celebridade, mas mal eles sabiam, ou nós também sabemos, que chamada de Deus não é para ser celebridade, chamada de Deus é para carregar a cruz, é para poder pagar o preço, aleluia, como representante de Deus na terra. Glória ao nome do Senhor. E com isso Deus estava somente observando, aleluia, e uma hora a fatura ia fechar, uma hora a medida ia encher, porque Deus é longânimo, Deus é paciente. Mas tenha certeza, ou tenhamos certeza de uma coisa, uma hora a fatura fecha. Uma hora a fatura fecha. E chegou o tempo em que Deus havia de cobrar, como falara a Samuel ainda, com aproximadamente 14 anos. E no capítulo 4, os filisteus se reúnem, porque tinha vários inimigos, mas o mais terrível, o mais ferrenho era os filisteus. E se reúnem, e eles perguntam a Deus, e Deus ordenou que eles fossem. Aí eu fico intrigado com isso. Mas Deus ordenou porque queria cobrar deles. E aí a Bíblia diz que eles vão à batalha. No primeiro dia eles perdem 4.000 homens. Mas aí alguém diz, olha, nós perdemos 4.000 porque a arca não está aqui. Se a arca tivesse aqui, nós não teríamos perdido. Mas veja bem,
A arca é um símbolo apenas. Se quem conduz a arca não estiver de acordo, não serve de nada. Aí mandam buscar a arca chega, o povo se alvoroça, gritam, frívolos, aleluia, como existe em alguns lugares que as pessoas se reúnem e grita, os gritos frívolos, que na presença de Deus parecem latas vazias, sem nada, aleluia, sem conteúdo, sem essência, sem quebrantamento, bendito é o nome de Jesus Cristo. E os filisteus disseram, o que é isso? É o júbilo do povo. Então vamos ver se Deus está com eles mesmo. E aí empreende a batalha, fortifica a batalha, e ali eles perdem aproximadamente mais de 30.000 homens. Resumo da história, eles perdem aproximadamente 40.000 homens nesta batalha. Ofni e Finéias são mortos. Os filisteus arrebatam a arca e levam a arca para Gaza. Eli, o pastor da igreja, sabe da notícia, cai da cadeira e morre. Israel passa a ficar subjugado pelos filisteus por mais de 20 anos. Vou repetir, por mais de 20 anos subjugados. Sendo que Deus havia dito a eles que eles não seriam caudas, mas seriam cabeça. Que eles não haveriam de ser subjugados se andassem nos caminhos do Senhor. E agora, nesse episódio, 20 anos se passaram. A arca estava por lá, mas Deus não permitiu. Dagon foi humilhado diante da arca. Quando ele cai, Dagon, o deus da Filístia, que tinha a face de mulher e a sua cauda como peixe, era uma sereia, que era conhecido o deus da fertilidade. Cai e quebra a cabeça e os braços. Significa, Deus está dizendo para eles, o Deus de vocês não tem inteligência e nem tem poder. Aleluia. Então eles agora ferem eles com doença, eles mandam a arca de volta. Aleluia. Arrumam um lugar, consagram o lugar para que a arca ficasse depositada. Só que Israel agora, com saudade da arca, começam a clamar a Deus, aleluia, para que a arca voltasse. Eles não entendiam, meus irmãos, que a igreja havia trocado de pastor. O pastor era outro. Já viu aquelas igrejas que nunca entende que trocou o pastor? Nunca entende que trocou o pastor. Que o pastor que assumiu tem uma nova direção. Que o pastor que assumiu tem alguma coisa nova para vislumbrar para a igreja, e a igreja não entende. Então a igreja aqui, lá, ela estava presa ao que Ofni e Finéias ensinava há 20 anos atrás. Mas a igreja agora, o pastor era Samuel. Samuel era o pastor. E eles começam a clamar, ao invés de consultar o pastor, dizer: pastor, a arca está longe,
Nós queremos a arca aqui. O que é que precisamos fazer? Como devemos fazer? Não, foram por conta própria. Sabe aquelas pessoas que não consultam ao pastor, faz tudo de acordo com a sua cabeça? Assim estava esse povo, aleluia. Mas Samuel interveio, aleluia, e disse: olha, já que vocês não me consultam, eu vou intervir. Porque ele foi colocado para isso. Vocês não me consultam, eu vou intervir. Vou ensinar vocês como fazer para que a arca volte juntamente com o dono dela. Porque se ela sozinha estiver e o dono não estiver, não adianta nada. Tá aí, o que é que nós fazemos? Aí ele inicia dizendo: e sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriate Jearim, e todos os dias se passaram, e chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Triste. A glória tinha ido, como a mulher do Ofni profetizou, deu o nome ao filho e acabou, que quer dizer, foi-se a glória. Então Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus, porque eram 20 anos subjugados. Já imaginou o camponês? Planta a sua rocinha de milho, aí quando as espigas estão boas para a colheita, o inimigo vem, passa a mão e leva tudo embora, e ele fica somente vendo e olhando e ficando somente com os rabiscos, que era aquilo que quem colhia deixava. 20 anos. Isso, eles se cansaram. Se cansaram. Aí Samuel vem agora com o conselho e diz: olha, o conselho é esse aqui. Vocês estão dispostos? É que às vezes nós nos apegamos a determinadas coisas que não queremos abrir mão, irmãos. Sim ou não? Não queremos abrir mão de algumas coisas. Para servir ao Senhor de todo o nosso coração. Um se apega a uma coisa, outro se apega a outra, outro se apega a outra coisa, e vão se apegando, quando na realidade nós precisamos unicamente de Deus. Não precisamos de celebridades, não precisamos ficar apegados a pessoas no sentido de ser ou de ficar refém espiritual de quem quer que seja. Existe pessoa tão refém de outras pessoas que não sai de casa sem antes consultar a outra pessoa, que roupa vai vestir, o que vai fazer, qual o caminho que vai fazer. Meus irmãos, estamos num período tenebroso da igreja, bendito é o nome do Senhor. Precisamos nos desprender disso e servir ao Senhor de todo o nosso coração e dizer: Senhor, somente a Ti, somente a Ti, somente a Ti, somente a Ti. Aleluia! Então eles concordaram com isso. Então Samuel disse a eles: então eu vou dizer aonde vocês devam ir. Vão para Mispa. Uns falam Mispa, outros Mispa. Mas
vão para Mispa, congreguem lá, se reúnam lá. A primeira coisa que eles fizeram, obedeceram à voz do líder, do pastor. Quer ser bem-sucedido, meu irmão? Consulte seu pastor. Consulte seu pastor. Aleluia. Porque onde eu já passei pastoreando, existem pessoas que ouviram aquilo que ensinamos e se deu super bem. E outras que não ouviram o que foi ensinado e se deu mal. Eles ouviram a voz e foram para Mispa. E lá se reuniram. Desprenderam dos Balaíns, desprenderam dos Astarotes. Estavam com o coração dividido, clamando a Deus e com a imagem dentro de casa, no bolso, outros não sei aonde. Desprenderam de tudo aquilo, e aí a Bíblia vai dizer que eles agora chegam em Mispa e colocam agora no coração o desejo de jejuar. Porque uma vez liberto daquilo que prende, o desejo agora é consagrar-se ao Senhor. E aí a Bíblia diz que eles passam a tirar água, o símbolo de tirar água aí, a Bíblia diz que despejavam, tiravam água e despejavam, ali eles estavam dizendo, esta água representa a nossa vida, que estamos derramando diante do Senhor, porque a água representa a vida, Gênesis 1, e havia trevas sobre a face da terra, sobre a face das águas, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, porque na água existia vida, por isso o Espírito pairava. Então eles estavam derramando a sua alma, e Deus somente observando, e eles agora passam a jejuar. No momento que eles passam a jejuar, estão pregando para si mesmo e dizendo, intestino, estômago, metabolismo, eu tenho um Deus maior do que você. Você vai ficar subjugado agora. E Deus vendo isso, aí a Bíblia diz que Deus resolve intervir. Porque essa é a maior expressão de arrependimento. E eles agora jejuando e jogando água e dizendo, Senhor, pecamos contra ti, pecamos contra ti, aleluia, pecamos contra ti, glória a Deus. Aí a Bíblia vai dizer que Deus não suporta um coração quebrantado. Quando um coração quebrantado se apresenta diante de Deus, Deus se move. Deus se move. Deus se move, é o que Ana fazia para receber a bênção. A Bíblia diz que ela derramava a sua alma em lágrimas diante de Deus. Quantas vezes ela já havia orado, quantas as vezes ela havia pedido, mas aquele dia foi diferente, porque ela se apresentou com o coração quebrantado.
Capítulo 15 de Lucas, a Bíblia vai dizer que o filho pródigo, onde ele estava preso, totalmente sucateado, aí a Bíblia diz que ele olha, lembra-se, tem vontade de voltar, mas estava preso. No momento que ele toma a decisão e diz: pequei contra meu pai e pequei contra o céu, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele tomou atitude e a Bíblia diz que Deus perdoou ele, o pai aceitou, a festa aconteceu, veste nova foi colocada, anel no dedo, calçado dos pés, e a bênção chegou na vida dele, porque houve arrependimento, houve quebrantamento de coração. Aleluia. Então a Bíblia vai dizer que eles agora se reúnem, porque Deus tem os seus propósitos, se reúne no mesmo lugar aonde há 20 anos atrás Israel foi derrotado. E aquela geração precisava passar por um reavivamento, porque, irmãos, toda geração precisa ser marcada por um avivamento. Aleluia. Na minha geração, quando adolescentezinho, criança, adolescente, a gente queria, porque queria ser de toda forma batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Então, ao invés de orar para dormir, orar para comer, eu orava para Deus batizar, Jesus batizar com o Espírito Santo. Queria, eu ouvia os cantores, os pregadores, queria ser igual. Não, eu quero ser igual àquele pregador, eu quero ser igual àquele cantor, eu quero ser usado como ele, como ela. Aleluia. Então existia essa sede, esse desejo, aleluia. Mas parece que isso está caindo em desuso, porque as pessoas não estão assim um tanto se importando com isso. Aleluia. Festas e mais festas, trabalho e mais trabalhos, a manifestação do Espírito, as pessoas não buscam, não jejuam, aleluia, buscando o Espírito Santo. Fui diretor de mocidade por algum tempo, aleluia. Na nossa mocidade havia o círculo de oração da mocidade. A mocidade orava, a mocidade jejuava, a mocidade consagrava para Jesus batizar com o Espírito Santo. Mas quando ela se levantava para cantar, a glória de Deus tomava o ambiente. Era cura divina, era libertação, era milagres que aconteciam. Oh, bendito é o nome do Senhor Jesus. Mas não podemos ser saudosistas. Nós precisamos viver no atual, aqui e agora. Como o texto está dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. Porque o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Aleluia. Nós não podemos ser crentes tartaruga, irmãos, que faz tanto movimento e não sai do lugar. Movimento e movimento, mas para chegar ali à praia é difícil. Não podemos, em nome do Rei, em nome de Jesus, glória o nome do Senhor. Então eles se congregaram ali, Deus prepara. Aí a Bíblia vai dizer que Samuel toma um cordeiro para sacrificar o Senhor como holocausto. Porque, meus irmãos, se queremos de fato a presença de Deus real, nítida, nós precisamos fazer alguma coisa. Sim ou não? Sem fazer nada, ou quase nada, né? Então, fazer alguma coisa.
Me lembro que outrora marcava os cultos, existiam muitos cultos matutinos, abria a igreja, o povo orava antes de ir para o trabalho, acordava um pouquinho mais cedo, passava pelo trabalho, orava 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 15, de acordo com a sua disponibilidade, ia para o seu trabalho, aquela coisa toda, voltava para o culto, era uma bênção, e a igreja poderosa, irmãos. Poderosa. Mas corre o risco hoje que se marcar um culto assim, capaz de vir 2 ou 3 pessoas. Porque as pessoas estão muito ocupadas, envolvidas com as suas coisas. Tanto envolvimento que não tem mais aquele tempo para Deus. Aquele tempo para Deus. E Samuel está ali, irmãos, oferecendo o sacrifício. E os filisteus ficam sabendo que eles estão reunidos ali, porque eles também ficam sabendo de uma coisa, que quando a igreja ela decide buscar a Deus de todo o coração, não fiquem pensando que o inimigo ele vai ficar aplaudindo de lá, não. Ele vai investir. Ele vai investir para ver se o povo está de fato confiando no seu Deus ou não. Então eles ficam sabendo que estão reunidos em Mispa, e aí entrou no coração deles: nós já vencemos uma vez, vamos lá vencer de novo. Só que agora era diferente. A começar do pastor, o pastor era diferente. Trouxe à igreja a responsabilidade da palavra, porque não precisa mais, é somente a palavra, irmãos. Só a palavra, mais nada, só a palavra, aleluia, ela é suficiente, amém? A palavra de Deus, ela é suficiente. Então Samuel está sacrificando. Dos filisteus, os filisteus chegam. Aí a Bíblia diz que Deus troveja do céu. Deus troveja do céu. Significa que quando nós fazemos a nossa parte, Deus é capaz de fazer a dele. Quando fazemos a nossa parte, Deus é suficiente para fazer a sua. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Deus troveja e os filisteus se confundem. Imagina bem, irmãos, exército fortíssimo. Os filisteus se confundem todos. E aí Israel se encorajou. E aqueles que ficaram por ali foram abatidos por ali mesmo. E a Bíblia diz que Deus deu vitória ao seu povo. Deus deu vitória ao seu povo. Então Samuel pegou uma pedra, que quer dizer pedra de socorro, ou pedra de ajuda, Ebenezer quer dizer isso. Colocou aquela pedra naquele lugar dizendo: isso aqui é um monumento. Isso aqui é um marco que vocês jamais devam esquecer, que Deus é o Deus de vocês. Quando ele fala até aqui, ele está dizendo, olha, ele está chamando eles à reflexão, para que eles pudessem analisar, desde quando Deus tirou eles
do Egito, tirou com mão forte, tirou da escravidão de Faraó, atravessou pelo Mar Vermelho, deu comida a eles no deserto, a roupa, o sapato das crianças crescia no corpo e no pé deles, a nuvem durante o dia cobria para fazer sombra, à noite a coluna de nuvem se tornava em coluna de fogo para aquecê-los. Bendito é o nome do Senhor. E Ele está dizendo, isso que aconteceu aqui diante de Deus não é nada, não é nada, porque Ele é capaz de fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, porque Ele é capaz de fazer. Não esqueçam, agora, para que Ele continue agindo da mesma forma, vocês também precisam manter os corações como hoje. O grande problema é, nos limpamos no culto de domingo e na segunda-feira nos sujamos no lamaçal novamente. Aleluia. Mas que o Senhor nos ajude, bendito é o nome do Senhor, que Ele nos ajude a nos limparmos no domingo, aleluia, mediante a palavra do Senhor, e segunda-feira manter limpo, terça-feira manter limpo, quarta-feira manter limpo, quinta-feira manter limpo, sexta-feira, domingo, o mês, o ano, até Jesus voltar. Glória o nome do Senhor. Aleluia. E aí a Bíblia diz que, mediante essa vitória, aí Deus acende no coração do povo o desejo de reconquistar o que haviam perdido. Porque, irmãos, quando nós nos reavivamos, quem não falava em língua, renasce o desejo de falar novamente. Quem era usado por Deus com dons espirituais, tem desejo de voltar a ser usado novamente. Aleluia. Quem gostava de evangelizar, tinha o dom de ganhar alma, estacionou por alguma coisa, aleluia, quando reacende, a vontade é de voltar à atividade e dizer: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor. É conquistar o que o inimigo havia tirado. Porque, irmãos, não existe coisa mais triste para uma igreja, aleluia, de ter uma igreja em algum lugar do mundo ou de uma cidade que nela não há nenhum dom espiritual. Que nela não há ninguém com nenhum dom. É triste demais, irmãos. E somente a palavra para trazer este reavivamento ou avivamento. Eu já cheguei a dirigir igreja, irmãos, que não tinha nem uma lata de leite vazia para bater, para fazer um acompanhamento, uma percussãozinha lá. Nada. Pensa na tristeza. Você puxava um hino para cantar, um puxava para um lado, outro puxava outro. Ninguém com capacidade nenhuma. Aleluia.
E aquilo doía, machucava. Eu dizia: Deus, esse povo é teu. O Senhor chamou eles. Capacita. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome de Jesus Cristo. Porque é Deus quem capacita. É Deus quem afina a voz. É Deus quem dá capacidade para a pessoa aprender a tocar um instrumento. É Deus. Eu tenho saudade. Eu lembro que uma ocasião eu vi aqui, tinha uma orquestrazinha boa. Cadê essa orquestra? Onde está essas pessoas que penduraram os seus instrumentos no salgueiro? Levante hoje, em nome de Jesus Cristo, tire a harpa do salgueiro e volta a tocar. Torabacanda rabachei. Aleluia, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Você que ensaiava horas e horas, dizendo: Senhor, eu estou ensaiando, porque eu quero uma oportunidade para louvar. Mas a tristeza entrou no seu coração, você deixou o inimigo tirar, roubar esse tesouro. Em nome de Jesus Cristo, volte hoje, hoje, em nome do Senhor. Mas aquela igreja, irmãos, nós fomos ensinando, orando por ela. Jesus foi chamando outras pessoas e foi colocando, com pouco tempo, um grupinho que tinha lá de mais ou menos umas 8 irmãs, no grupo das irmãs. Daqui a pouco a gente estava com mais de 50, oh glória ao nome de Jesus. Não tinha juventude, Deus levantou juventude. Não tinha adolescente, Deus levantou. Não tinha músico, eu paguei para os meninos aprender a tocar o teclado, bater uma bateria, comprei guitarra, comprei contrabaixo e tudo mais. Daqui a pouco já fazia num tom só, mas já tinha para a glória do nome de Jesus Cristo. E Deus começou a abençoar. Aleluia, e hoje este lugar é uma grande regional para a glória do nome de Jesus Cristo, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia, aleluia. E quando o povo decide buscar o que perdeu. Deus é Deus de restituição, irmãos. Deus é Deus de restituição. De restituir o que se perdeu. Aleluia. E aí estava provando para o povo e dizendo para eles: eu sou o Deus, dizendo para eles: eu sou o Deus que levanto as pessoas aonde elas foram envergonhadas. Elas foram envergonhadas em Mispa. E Deus falou: vou exaltar vocês lá também. Aleluia. Exaltou lá para a glória do nome de Jesus. Aí a Bíblia vai nos dizer que, a partir daí, houve restituição, houve dignidade nacional, porque agora o outro inimigo, chamado os amorreus, disseram: opa, se eles venceram o mais forte, nós agora temos que ficar aqui pianinho. Não vamos lá não. Porque o Deus deles está com eles. E glória o nome do Senhor. O Deus deles está com eles. Aleluia. Aí a Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? Oh, glória, o nome de Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Houve restituição dos bens e restituição da dignidade.
Aleluia. Houve paz. A Bíblia diz que houve paz. Porque agora eles tinham que respeitar. E enquanto o povo tem paz, o que acontece? Eles prosperam. Porque agora não era mais subjugado. Não vinham mais usurpar a rocinha de milho, a rocinha de feijão. Não. Começaram a prosperar. Então receberam honra em servir ao Senhor. Por quê? Porque agora eles sabiam que podiam clamar a Deus e Deus haveria de responder. É honroso servir um Deus desse. É honroso saber que tem um Deus que socorre nos momentos difíceis. O nome de Deus não é para ser usado em vão. Não. De forma alguma. Se você tropeça em alguma coisa, preste atenção para não tropeçar. Mas não chame o sangue de Jesus, não, que você está blasfemando o sangue de Jesus. É só prestar atenção onde anda. Trouxe honra e alegria ao povo pela vitória concedida. Nem todos foram batalhar, mas todos contribuíram para a vitória. Entende o que eu estou dizendo? Quando alguém conta aqui, irmãos, uma bênção, a vitória de quem é? Da igreja. Não é da pessoa particular. É da igreja. Porque você contribuiu para aquela vitória. Você ajudou. Você não orou pela pessoa? Orou? Só quem não orou, não ajudou, aí fica com dor de cotovelo. Pela bênção que a pessoa recebeu. Mas quem orou e ajudou, se alegra, aleluia, porque faz parte. A bênção da pessoa, a alegria da pessoa é a sua alegria. Glória o nome do Senhor. Então aí o povo agora desfruta da paz e da prosperidade. Aí eles podiam dizer o que Samuel disse aqui: até aqui nos ajudou o Senhor. Para quando os filhos vissem aquele monumento, aquela pedra, perguntasse: pai, o que é essa pedra? Significa? Ele ia contar a história. Aleluia. Ia contar a história. Ah, foi assim, foi. E esse Deus é o mesmo. Então você precisa fazer o mesmo que nós fizemos, para que você também desfrute do mesmo que desfrutamos, enfim, e por aí vai, aleluia. Aí os filhos dos filhos são abençoados para a glória do nome de Jesus. Que Deus em Cristo, meus irmãos, continue abençoando a igreja, muitíssimo, a igreja de Vila Caiúba, o seu pastor, aleluia, os obreiros, essa igreja amada e maravilhosa, em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe, amém.